Sejam todos muito bem-vindos a mais um Mira no Céu, nosso panorama astrológico semanal. Aqui a gente compreende os movimentos celestes para dar sentido, significado para o que acontece aqui na Terra. Pessoal, uma feliz Páscoa para vocês. A nossa semana que sempre começa no domingo e nesse domingo de Páscoa não será diferente. Então, uma feliz e abençoada Páscoa para você e para sua família, que você possa estar junto dos seus, ainda que não fisicamente, mas do coração. Muitas vezes é assim que é possível, não é mesmo? Eu espero que seja um momento abençoado na vida de vocês, que vocês tenham muitos momentos de reflexão. A Páscoa pede isso, né? Que a gente renasça, e para renascer, algumas coisas precisam morrer. Não é por acaso que no domingo a gente tem a lua minguante. A lua minguante fala para a gente desse processo de desconstrução, de aprimorar, de amadurecer aquilo que foi plantado desde a lua nova e tudo aquilo que foi vivido desde esse processo, né? Então é um momento em que que o conhecimento vai assentando e a gente precisa deixar abrir mão de coisas que já não fazem mais sentido na nossa vida. Então, nesse domingo, dia 20, a gente vai olhar aqui a semana do dia 20 ao dia 26 de abril, começando no domingo e finalizando no sábado, que é o nosso modus operandi aqui do Astrologicamente Podcast. E no domingo a gente tem, então, essa lua minguante lá no final da noite, ela acontece lá pelas 22h35, né, no primeiro grau de aquário. Então observa qual casa que está acontecendo esse movimento. Então é bem no comecinho de aquário, provavelmente o signo de aquário não rege essa casa, né, então olha lá qual é a casa que pega esse primeiro grau de aquário, porque ela ajuda a finalizar esse aprendizado ariano. Aquário é um signo de ar, um signo fixo, que vai falar para a gente sobre a sustentação das nossas ideias, do nosso posicionamento, da maneira como a gente pensa, da maneira como a gente se expressa. Aquário é um signo que fala de autenticidade, de inovação, de pensamento fora da caixa. É o visionário, né? É a ovelha negra da família. Quem nunca ouviu falar sobre isso? Aquário, ele é um signo que vai trazer para a gente que é preciso quebrar padrões, é preciso estabelecer uma nova ordem. E para isso, gente, requer muita coragem. Quando a gente pensa que Áries é um signo que vai falar para a gente sobre iniciativas, sobre novos começos, sobre coragem, sobre poder de decisão, sobre a capacidade de impor limites, aí é a separação do eu do todo, não é mesmo? Então, o que me destaca, o que me diferencia dos demais? E nem sempre é fácil. Quando a gente pensa na natureza humana, existe algo muito intrínseco, que é justamente essa dualidade entre ser quem eu sou e pertencer a um grupo. Muitas vezes a gente se molda para poder estar adequado à expectativa social sobre nós. Então, é complicado, né? Porque ao mesmo tempo que pertencer a um grupo é muito importante, ao mesmo tempo, às vezes, a gente precisa interpretar um papel. E aí, gente, a gente vai se afastando da nossa essência e isso é muito dolorido. Isso é muito difícil. Até tem um livro muito legal do Joe Dispenza que fala sobre quebrando o hábito de ser você. Eu acho que é isso. Estou procurando aqui quebrando o hábito de ser você mesmo. Esse livrinho aqui, ó. Esse livro ele é muito legal porque ele fala justamente sobre isso. Ele vai trazer para a gente que quando a gente tem uma imagem que se afasta muito da nossa essência, então, como se aqui fosse a minha imagem social e aqui fosse a minha essência, quanto maior é esse espaço entre quem sou eu de fato e quem eu aparento ser, maior é o nível de sofrimento. E o ideal é que cada vez mais a gente consiga aproximar isso, né? E quando a gente vai parar para pensar racionalmente, né, com a nossa consciência, pensando sobre isso de fato, nossa, não faz o menor sentido manter pessoas na nossa vida que não
que não aceitem a gente como a gente é. Mas na prática a gente sabe que isso é muito diferente. E nem sempre a gente consegue impor limites nos outros, não suprir a expectativa que o outro tem sobre nós. A gente muitas vezes nem sabe muito bem quem a gente é. Então é um processo, mas é sempre importante a gente se questionar de o que me motiva a fazer isso, o que me motiva a falar isso, o que me motiva a agir dessa maneira. O que muitas vezes o outro ou o coletivo gera de sentimento dentro de mim e o que isso diz sobre mim. Quantas vezes a gente se relaciona com um grupo de pessoas e a gente tem aquela sensação de que a gente é muito menos, né? De que a gente é muito pequeno, ou então de que a gente é superior àquela galera. Não, porque eu não sou assim. Então por quê? Por que essas pessoas estão na tua vida se tu é tão diferente disso? Né? A gente atrai muito as pessoas por ressonância. Então, existe algo que nos atrai para aquelas pessoas e para essas situações que a gente vive. E o que será? O que é que dentro de você vibra nessa mesma sintonia? Situações, às vezes, que são desagradáveis. Então, essa é a reflexão. E essa reflexão, ela pede uma introspecção. A lua minguante, ela sempre é um convite ao silêncio, à reflexão, à contemplação. Então, realmente, a gente sai de um movimento para fora, né? A gente teve aí semana passada inteira de lua cheia, então muito movimento, muita expansão, muito para fora, né? Muito esse movimento de ir para fora, e agora é um movimento de recolhimento, de contração, de assimilação daquilo que foi vivido nos últimos dias. Então, se você puder, se for possível para você, todos os dias fazer esse movimento de refletir, talvez até de orar, e de se perguntar qual é a motivação principal das suas ações, isso faz todo sentido com esse momento atual. Porque não existe como você ver uma vida consciente se você não refletir sobre a sua vida e sobre os seus atos. Sobre a motivação, sobre aquilo que faz com que você tome determinada atitude. O que faz você escolher X ao invés de Y? O que faz você ir em busca de determinadas coisas e não de outras? É importante saber o que está te movendo. Na segunda-feira, dia 21, nós temos o Sol que entrou em Touro no sábado, trazendo aí para a gente uma certa estabilidade, uma pausa, um movimento muito mais de manutenção das ações, ao invés de ir em busca de novas coisas, mas sim de sustentar aquilo que já foi iniciado, fazendo uma quadratura com Marte, que entrou em Leão também recentemente. Leão é um signo que vai falar para a gente sobre o poder de ser quem somos. Né? É o orgulho de ser quem a gente é a autoconfiança, é a capacidade de ser criativo, de expressar a nossa essência da forma mais pura que existe e, através disso, ser generoso. Porque quando eu assumo o meu papel no mundo, quando eu amo quem eu sou, eu inspiro aquelas pessoas à minha volta a também ir em busca de quem elas realmente são. E o Sol fazendo uma quadratura com Marte traz aí para a gente um movimento de tensão, um certo desconforto, porque talvez a gente esteja apegado a um conforto que nos afasta de ser quem a gente verdadeiramente é. Muitas vezes por medo de desagradar, por medo de enfrentar coisas novas, a gente acaba se sujeitando e se submetendo à vontade dos outros, ou à própria preguiça. Então, é um tempo e é um momento da gente refletir se realmente esse lugar em que a gente se colocou, ele é confortável, ou se ele é só uma prisão de ouro. Muitas vezes a gente está aprisionado dentro de nós mesmos, dos nossos próprios conceitos e daquilo que a gente acha que é certo, só por conveniência. Então é importante a gente refletir sobre isso e muito provavelmente isso vem através de ações que muitas vezes são contrárias àquilo que a gente realmente acredita.
Então, esteja atento, esteja observador a certos padrões de comportamento que estão te afastando de ser quem você verdadeiramente é e daquilo que realmente te traz bem-estar. Observa se o que você faz é por hábito ou se é porque realmente é aquilo que você quer. Na terça-feira, dia 22, nós temos a Lua, que segue em Aquário, segue em minguante, fazendo um trígono com Júpiter, que está em Gêmeos. Ambos signos são signos de ar, que falam de comunicação, que falam do nosso racional, que falam dessa parte mental, lógica. Então, vai trazer para a gente aí uma amplitude, um conforto muito maior de expressar aquilo que a gente acredita, expressar as nossas vontades e de também estar aberto para a vontade dos outros. Quando a gente tem muito isso em mente, de que por mais que a gente tenha vivido, por mais que a gente estude, por mais que a gente entre em contato com vários saberes, sempre nos falta algo. Nós nunca seremos capazes de ler todos os livros sobre um assunto. Nunca. Eu nunca serei capaz de saber tudo sobre astrologia. Eu nunca serei capaz de saber tudo sobre filosofia, sobre comportamento humano, sobre... Não existe como. A minha capacidade, ela é limitada pelo tempo, ela é limitada por inúmeros fatores. Então, quando a gente se coloca nesse lugar também de humildade, a gente está aberto a ouvir a ideia do outro e se permite mudar de ideia. É como se a gente tivesse uma certa flexibilidade sem perder a nossa autenticidade. Existem coisas que a gente acredita e a gente acredita mesmo, e a gente tem argumentos fundamentados sobre isso, mas existem coisas que a gente está só apegado mesmo. Então é como se a gente tivesse uma facilidade de percepção sobre o que realmente eu quero manter de ideal e aquilo que eu já não faz mais sentido. Na quarta-feira, dia 23, nós temos o Sol em Touro, fazendo uma quadratura com Plutão em Aquário. As quadraturas sempre acontecem entre signos da mesma modalidade. Tanto Touro quanto Aquário são signos fixos, signos de sustentação, de manutenção, de permanecer, de sustentar, de manter. Por isso, pode ser um dia que nós estejamos realmente menos abertos a mudanças. A transformação nos incomoda, o abrir mão nos incomoda, e é justamente para esse lugar que a gente precisa olhar. Quais são os nossos apegos? Sejam de comportamentos, sejam de ideias. Muitas vezes a gente é tão apegado àquilo que a gente acredita, que se a gente abrir mão disso, a gente sente que a gente vai morrer, de tão sério que isso é. A gente tem medo de deixar de acreditar naquilo que a gente sempre acreditou, porque talvez a gente ganhe a constatação de que nós estivemos errados a maior parte da nossa vida. Isso gera uma certa frustração. Dói, né? Dói saber que você passou a maior parte da sua vida acreditando em algo que não é verdade. Mas não é melhor, em algum momento, se dar conta disso e se permitir mudar do que ficar vivendo a mesma crença e a mesma dor o tempo todo? Over and over and over? Então, é justamente esse desconforto que vai te trazer a mudança necessária para que você possa ter novos comportamentos, você possa ter novas ideias, novas formas de comunicar essas ideias e se abrir para uma nova forma de viver. Na quinta-feira, dia 24, nós temos a Lua, que já está no signo de Peixes. Entretanto, ela segue minguante, então ela segue pedindo muita introspecção, um movimento de reflexão, de conexão com algo maior. É um período de silêncio, é um período de contemplação, de avaliação da nossa verdade, fazendo uma quadratura justamente com Gêmeos, que também é um signo mutável. Júpiter em Gêmeos vai falar para a gente sobre os nossos valores, os nossos conceitos, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente construiu de interpretação do mundo ao longo da nossa vida. E muitas vezes isso nos coloca num lugar de
desproteção, de vitimismo, de falta, ou então de se achar o salvador da pátria. Então, observe, porque talvez você se sinta esgotado, talvez você sinta que você não está sendo valorizado da maneira como você desejaria, mas provavelmente é porque você está se traindo. Provavelmente é porque você está fazendo pelos outros aquilo que você não faz por você mesmo. Então, é importante você observar e você assumir a responsabilidade pela construção dos seus sonhos. Entender que ninguém te deve nada é a melhor maneira de você lidar com as coisas nesse momento. Além dessa quadratura com Júpiter, a Lua faz uma conjunção tanto com Saturno quanto com Vênus. Ambos estão em peixes, trazendo aí para a gente um movimento muito forte da gente ser pragmático, da gente ser prático naquilo que a gente precisa fazer para construir aquilo que a gente tanto deseja. Para ser próspero, para ser abundante. Não adianta só visualizar. Não adianta só sentir no seu coração que é seu. Você precisa agir como se você fosse a pessoa que já tem aquilo que você tanto deseja. E para isso, você vai precisar se responsabilizar pela vida que você quer viver. Saturno é o planeta que fala de responsabilidade, de maturidade, de conversas difíceis e maduras que são tão necessárias na nossa vida. Inclusive, com essa conjunção aí com Vênus, vai trazer para a gente muito esse olhar. Você precisa olhar para as relações. Você precisa assumir a sua responsabilidade por elas. Inclusive, na sexta-feira, dia 25, nós temos Vênus e Saturno fazendo uma conjunção. E trazendo aí para a gente, em peixes, tá? E trazendo aí para a gente um olhar muito poderoso para as nossas relações, para as nossas amizades, para os nossos amores e para os nossos afetos. O quanto muitas vezes a gente usa os outros como depósito das nossas mazelas. O quanto muitas vezes a nossa rispidez, a nossa impaciência revela, na verdade, coisas sobre nós, as nossas projeções nos outros. O como às vezes é difícil encarar aquela pessoa que faz aquilo que ela tem que fazer, sem reclamar. E você olha para você e você pensa, ai que saco, essa pessoa é certinha. Essa pessoa se mantém na dieta mesmo de férias, ai que saco. Ela revela o contraste na tua vida. E isso é difícil de engolir. Eu sei, é difícil. Mas está mostrando para você o tempo inteiro que é possível. E trazendo para você uma percepção muito grande, muitas vezes, do quanto você é permissivo consigo mesmo. Depois não adianta chorar pelo leite derramado. Então, as relações, elas têm um papel de amadurecimento muito grande na nossa vida. Observa o que te irrita no outro, o que te deixa extremamente também admirado no outro, e assuma a responsabilidade pela sua vida e pelas relações que você tem. Às vezes a gente acha, meu marido não me compreende, o meu amigo não é muito solícito, só pensa nele. Mas e você? E você? E os seus egoísmos, as suas irresponsabilidades, a sua permissividade com relação ao outro, o quanto você espera que o outro faça por você aquilo que você deveria estar fazendo. Então, seja maduro, seja muito verdadeiro com você mesmo. Muitas vezes a gente se engana. O outro revela muito sobre nós. E é hora da gente assumir a responsabilidade pela nossa vida, por aquilo que a gente quer manifestar dentro da nossa vida. A vida, gente, requer esforço, requer sacrifício, requer escolhas. Você precisa abrir mão de algo para ter outra coisa. Então, as suas escolhas revelam o tempo inteiro para onde você está indo. Então, não adianta comer columba pascal o final de semana inteiro e achar que você vai estar no mesmo pique. Não vai. As suas escolhas determinam os seus resultados. Não é o outro, é você. Onde você tem controle?
O que você pode fazer dentro da situação que você está? Assumir a responsabilidade por isso e fazer o que tem que ser feito, fazer o básico bem feito, vai te levar onde você quer chegar. Para de depositar a tua esperança nos outros, no governo, na situação melhorar. Quando chegar isso, quando chegar aquilo, isso é muito frustrante. Esse é o chamado e o convite dessa sexta-feira. No sábado, nós temos a Lua entrando em Áries, então ela sai de Peixes, entra em Áries, traz aí para a gente um movimento muito maior, uma disposição, já aí convidando a gente para um movimento de que tem algo novo chegando. Né? Na semana que vem, na outra semana, nós teremos a Lua nova em Touro, mas a gente a semana inteira vai viver esse processo de recolhimento e de assimilação, de desconstrução. E no sábado com a Lua em Áries, é justamente o momento de dizer o quê? Não. De impor os seus limites. De saber e de escolher aquilo que você realmente quer. E é muito interessante porque nesse sábado a gente está com um sextil com Júpiter em Gêmeos. Então a Lua facilita, traz um aspecto muito favorável com Júpiter, trazendo aí para a gente um conforto e um bem-estar de agir de acordo com os nossos ideais. Porque muitas vezes é difícil, né? É difícil a gente se manter fiel àquilo que a gente se propôs. E nesse sábado a gente tem um potencial de realmente agir dessa forma, de realmente ter muito claro aquilo que a gente quer e qual que é o valor que está por trás dessas nossas ações. Quando a gente tem um porquê muito forte, o como se torna fácil. Então, manter o porquê você quer aquilo, porquê você quer chegar em determinado lugar, te ajuda no processo, porque o caminho muitas vezes é tortuoso. Muitas vezes o caminho daquilo que você quer te faz questionar várias vezes sobre será que é isso mesmo que eu quero ter a minha vida? Não pense, não caia na bobagem de achar que, nossa, a hora que eu encontrar o meu propósito, então a hora que eu fizer aquilo que eu gosto, que eu amo, as coisas vão ser mais fáceis. Não serão. Não serão. Você precisa se esforçar. Você precisa ir em busca daquilo que você quer. Quando você entende que não é sobre o resultado que você busca, mas sim sobre a pessoa que você se torna durante o processo, e você vive tudo como se fosse uma experiência, com um olhar de uma criança, pouco importa se faz chuva ou se faz sol, eu vou experimentar esse momento, a vida se torna mais leve. Tudo contém um aprendizado, tudo na nossa vida nos leva para a nossa evolução. Quando a gente tem isso muito claro na nossa vida, pouco importa o resultado, mas sim aquilo que a gente faz com ele. Quando a gente olha para o que nos cabe e para de esperar que o mundo seja favorável àquilo que a gente quer, aí sim a gente é senhor do nosso destino. Gente, essa é uma semana de reflexão, de conexão e de aprendizado e de assimilação daquilo que foi feito. Então, é um momento para dentro e eu espero que vocês consigam fazer essa assimilação para que na lua nova em Touro a gente possa criar coisas novas, que a gente possa dar forma àquilo que a gente tanto deseja na nossa vida. Uma boa semana para vocês e até semana que vem.